Vamos começar então agora os animes da década de 70. Primeiro, Ashita no Joe. Escrito por Ikki Kajiwara, o anime nos apresenta o boxeador Danpei, frustrado com sua carreira como desportista e treinador após perder a visão de um dos seus olhos e ser traído pelo seu discípulo que treinava. Danpei passa a viver como um mendigo nas ruas quando conhece o jovem delinquente Joey Yabuki. Contudo, ele enxerga além das brigas e trapaças do garoto e investe em sua força e agilidade para torná-lo um campeão de boxe. Ashita no Joe marcou época no Japão, quando no fim do mangá, milhares de jovens japoneses se mobilizaram numa passeata em homenagem à história. Lupin 3, ou Lupin Third, é uma série de mangá ilustrada e escrita por Kazuhiko Kato, sob o pseudônimo de Monkey Punch. É um clássico dos animes. A história segue as aventuras de um grupo de ladrões liderados por Arsène Lupin III, neto de Arsène Lupin, o ladrão cavaleiro da série de romances de Maurice Leblanc. Lupin e sua gangue fazem viagens em todo o mundo para roubar tesouros e escapar à lei. A série continua a ser popular e as adaptações em anime têm atraído a atenção de diretores como Shinichiro Watanabe e Steven Spielberg. O anime da televisão passou no canal Locomotion em 2001. A franquia conta com inúmeras séries, filmes especiais, crossovers, spin-offs, OVAs e por aí vai. Uma obra aclamada e influente. Devilman, escrito e ilustrado por Go Nagai, que originalmente começou com uma adaptação em anime do conceito do mangá anterior de Nagai, Demon Lord Dante. A história apontada nessa animação é a do adolescente Akira, uma pessoa tímida e gentil e que não gosta de muita confusão. Porém, tudo isso muda quando descobre a existência de demônios e que precisa salvar a humanidade. Um ponto curioso é que o criador adora fazer crossovers e as animações da franquia foram feitas em estúdios diferentes. Gatchaman é um anime criado por Tatsuya Yoshida e produzido pela Tatsunoko Productions. Após produzir grande sucesso na década anterior, como As do Espaço, Speed Racer, o Judoka e Guzula, nele acompanhamos 5 super-heróis futuristas em roupas temáticas, de pássaros lutando para proteger a Terra de ataques alienígenas. Chegaram a reescrever uma quantidade razoável da história para torná-la mais apropriada às crianças nos tempos de exibição. A equipe formada por Ken, o Águia, Joey, o Condor, Junior, o Cisne, Jinpei, a Andorinha, e Ryu, o Coruja. GeForce foi exibido no Brasil nos canais Cartoon Network, Locomotion, Boomerang e Rede Bandeirantes. Mazinger Z foi criado pelo Go Nagai, teve o anime produzido pela Toei Animation e é um grande sucesso. O gênero mecha já existia e fazia um sucesso enorme com o público infantil. Porém, no ano de 1972, com a fama da animação Mazinger Z, foram produzidos os animes de robô comandados por humanos que pilotam de dentro deles. A história acompanha a luta do jovem Koji Kabuto controlando Mazinger Z, que enfrenta as tropas do Dr. Hell, um arqueólogo que ficou louco após descobrir um grande poder escondido em ruínas de uma era pré-grega. Um fator curioso é que a obra chegou oficialmente aqui no Brasil em 2020, quase 50 anos depois. A obra conta com diversas produções, dentre elas o filme Mazinger Z Infinity, foi exibido nos cinemas em 2018, chegando posteriormente em plataformas digitais com dublagem em português. Cult Honey é mais uma obra de Go Nagai, também produzida pela Toei Animation. Ela é uma obra inspirada em tokusatsu, mas precisamente de Yusanori Kawauchi, Seven Color Mask, de 1959, e Rainbow Man, de 1972. A história conta sobre a estudante Honey, que tem o pai assassinado por uma facção criminosa, e nisso descobre em um recado deixado por ele antes de morrer que ela, na verdade, é um robô, uma criação gerada por ele. Cult Honey possui 4 animes, respectivamente Cult Honey de 1973, New Cult Honey Flash e Re-Cult Honey. Cada animação tem um traço distinto e todas têm algum nível de eixo. Doraemon. Esse aqui é um sucesso mundial. Criado por Fujiko Fujo, que foi na verdade a assinatura utilizada por uma dupla de artistas japoneses de mangá, sendo seus verdadeiros nomes Hiroshi Fujimoto e Moto Abiko. A história de um robô do século 21 em formato de gatinho, chamado Doraemon. Sua missão é voltar para o passado e ajudar o garoto Nobita, que precisa ser bem sucedido no futuro. A maioria dos episódios de Doraemon são humorísticos, com lições morais e respeito dos valores tais como a honestidade, a perseverança, a coragem, a família e o respeito. Várias questões relacionadas ao meio ambiente aparecem nas histórias, como espécies em via de extinção, o desflorestamento e a poluição.
Como o objetivo aqui é ser rápido, só mais uma informação porque esse anime daria pra fazer uma coletânea de vídeos. A franquia simplesmente conta com mais de 2.900 episódios, tendo em média 10 minutos. O anime perdurou de 1979 a 2005, totalizando 1.787 episódios. No mesmo ano do seu fim, ele teve uma terceira versão do anime iniciada. A mesma permanece desde então em produção, contabilizando 1.160 episódios. Por aqui, ele passou pela Rede Manchete, Netflix e Bandeirantes. Raid é um anime dirigido por Isao Takahata, baseado no livro Raid, de Johann Spyri. A narrativa é sobre as aventuras de uma menina órfã chamada Adelaide, que vive sob os cuidados da sua tia desde o falecimento dos pais. Alguns dos animes atuais fazem uma pequena referência sobre essa animação, como por exemplo Gintama. No Brasil, foi exibido pela primeira vez pela Rede Tupi em 1977. A série foi posteriormente exibida pela SBT nos anos 80. A Rede Record também exibiu a série, e em 2015 a nova série começou a ser exibida pelo Disney Channel Brasil. Space Battleship Yamato, ou Patrulha Estelar, foi escrito por Leiji Matsumoto. A história inicialmente conta sobre os últimos dias de existência do planeta Terra, onde os tripulantes da nave Yamato viviam em aventuras e viagens espaciais. O anime traz referências sobre a marinha americana, e existe uma crença de que os inimigos são uma metáfora aos americanos. A franquia conta com diversos filmes de animação, séries, spin-offs, OVAs e um filme live action. No Brasil, Patrulha Estelar teve uma breve passagem pela Rede Record, que após o grande incêndio sofrido em 1981, passou os direitos de exibição para a TV Manchete entre 1983 e 1985. Candy Candy foi escrito por Ryoko Mizuki e desenhado por Yumiko Igarashi. A história é sobre uma menina abandonada e suas aventuras pela vida afora. Os eventos acontecem entre a infância e a adolescência da protagonista, ocorrendo durante algum período entre a Primeira e a Segunda Guerra. Por aqui, chegou ao Brasil no início da década de 1980, quando estreou na TV Record, posteriormente pela Rede Manchete. Manga Sekai Mukashi Banashi, ou Super Aventuras, foi produzida pela Drax Production. O anime tem como premissa apresentar várias histórias que conhecemos dos contos de fadas, como por exemplo Chapeuzinho Vermelho, Mágico de Oz e Pinóquio. Enquanto que os estúdios Disney apresentavam versões mais romantizadas dos contos, muitas das vezes narradas em Super Aventuras, tinham finais tristes, mais próximos dos contos originais. Foi exibido nos anos de 1980 pela Rede Manchete, TVE e TV Cultura no Brasil, e por aqui foram narradas por Neida Rodrigues, já falecida. Entre os 127 episódios, muitos deles não exibidos por aqui. Galaxy Express 999. Esse daqui é um anime que me chamou muita atenção. É escrito e ilustrado por Leiji Matsumoto. Conta a história do jovem órfão Tetsuro e descobre que ele pode viver para sempre em um corpo cibernético, mas ele precisa viajar para a galáxia de Andrômeda, na extremidade da linha Galaxy Express 999. Isso porque é ambientado em um futuro espacial de alta tecnologia, na qual os humanos aprenderam como transferir suas mentes e emoções com perfeita fidelidade para os corpos mecânicos, alcançando assim a imortalidade prática. Ao longo de sua jornada na companhia da angelical Maetel, ele tem uma aventura após a outra e acaba mudando sua perspectiva sobre a vida. Os acontecimentos dessa série mostram sobre o que você aprende ao longo do caminho. Ganhou em 1978 o Shogakukan Manga Award de melhor shounen. Conta com várias temporadas e filmes. Uma curiosidade é que o criador retomou o mangá em 2018 e até o presente. Mas uma sequência criada por Leiji Matsumoto, Capitão Harlock. Apesar de pequenas variações em cada narrativa de Harlock, os fundamentos permanecem. Matsumoto apresenta um futuro distante, 1977 AD, em que a Terra alcançou uma vasta civilização nas estrelas, mas é lenta e progressivamente avança ao tédio ou desespero, muitas vezes devido à derrota e subjugação por um invasor estrangeiro. Contra esse comportamento, Harlock se levanta e lidera uma equipe para contra-atacar. Capitão Harlock frequentemente faz aparições em muitas outras obras de Leiji Matsumoto, incluindo Galaxy Express 999, A Rainha Esmeralda, Galaxy Railways, como Coringa em um baralho de cartas. Em 1982, o longa Vaga Seishun no Arcadia, Minha Juventude em Arcadia, foi lançado no Brasil, veio em VHS pelo Sato Company. Em 1985, a Manchete também exibiu como uma minissérie em 5 partes.
Criada por Ryoko Ikeda, Versalhes Nobara é considerado pelos japoneses como um marco na história da cultura otaku, ao ser uma das primeiras obras direcionadas a estudantes femininas, shoujo, e encorajar os demais autores a acreditarem no gênero. A história de Versalhes Nobara passa-se no final do século XVIII, na França. Oscar é uma jovem garota criada como rapaz pelo seu pai. A educação militar que recebeu permitiu-lhe tornar-se capitã da Guarda Real, encarregada da proteção da jovem Maria Antonieta. A franquia conta com várias animações, adaptações, ciclos e spin-offs. Rosa de Versalhes chegou ao Brasil por meio de fitas VHS entre os anos de 1993 e 1995. Hana no Ko Lulun, conhecida no Brasil como Angel, a Menina das Flores, é um anime criado pela Toei, dirigido por Hiroshi Shidara e com o roteiro de Shiro Jimbo. No Brasil, a série televisiva fez um grande sucesso ao ser exibida nos anos 80 na TV Record e SBT, e nos anos 90 na extinta TV Corcovado do Rio de Janeiro. A animação tinha um forte apelo sentimental. Angel é uma órfã que mora com seus avós na França. Sua mãe morreu do parto e seu pai também faleceu quando ela era bem pequena. Um certo dia, Angel fica sabendo que é descendente do místico povo da Estrela Floral. Ela tem a missão de encontrar a lendária flor de 7 cores para garantir a sobrevivência de seu povo, juntamente com seus ajudantes, o cão Baldo e a gata Cat, que são animais que podem falar. Chegamos talvez na franquia mais popular e famosa dentre os que apareceram até o momento e dentre os que virão nas próximas décadas. Mobile Suit Gundam, ou simplesmente Gundam, é uma franquia de animação japonesa criada por Yoshiyuki Tomino pelo estúdio Nippon Sunrise em 1979. Pertencente ao gênero mecha, ele apresenta vários elementos clássicos da ficção científica, guerras espaciais, universo cientificamente avançado, mas inova por sua vontade de realismo, também através da narração, através de elementos tecnológicos. Economicamente, a franquia é a licença mais rentável da multinacional Bandai Namco, gerando hoje cerca de 50 bilhões de ienes anualmente. Conta com diversas temporadas, filmes, OVAs e spin-offs. Enfim, praticamente sai um anime por ano da franquia. É muita informação, então por enquanto é isso. Das várias adaptações do universo Gundam, a primeira chega ao Brasil foi o Gundam Wings, produzida pela Sunrise em 1995. A série é uma das 3 sagas alternativas que foram criadas para o 25º aniversário da franquia Gundam, sendo exibido pelo Cartoon Network no quadro Toonami. Foi dublada no extinto Estúdio Alamo. Terminamos aqui a lista dos animes da década de 70 e agora, no próximo episódio, nós vamos adentrar no início da década de 80. Lembrando que a partir de agora, os animes são cada vez mais produzidos por ano. Os vídeos acabarão sendo divididos nas décadas, inicialmente em triênios, posteriormente até chegar ao momento em que será feita uma lista por ano. Então por isso é tudo, abduzidos, até a próxima. Thank you.